Show de bola. Olá, boa tarde. Boa tarde, Elisandra. Boa tarde, Jane, Cleisiane, Boa Nilma, tarde, professora. Andréia. Boa tarde. Minha gente, que Boa sufoco para tarde. entrar hoje. Vocês não têm noção que eu tava tudo aberto, tudo bonitinho aqui, organizado, e de repente o computador travou. Meu Deus do céu, mas deu certo. Graças a Deus a gente compensa esses 10 minutinhos aí que a gente tá. Professora. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Hoje Viu, o negócio tá professora? florido, hoje o negócio tá bom. Deixa eu ir aceitando aqui todo mundo. Ok, temos aqui Andréia. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Cleisiane, tá aí. Deixa eu ir vendo aqui. Edna. Presente. Elisandra. Evanúzia. Lenilda. Jane tá aí. Adriana. E professora. Josenilda, Lenilda, Lenira. Oi, Lenilda. Lenira, mulher, tu não entraste semana passada por quê? Senti sua falta semana passada, viu? Lenira. Nilma. Presente. Ok, tudo bem, querida? Tudo, graças a Deus. Alguém entrou aí como Lorena e os amigos. Quem é Lorena e os amigos? Que eu esqueço. Adriana. Ah, é a Adriana, é mesmo. Josmilza entrou aí agora. Estou aqui, boa tarde, professor. Boa tarde, querida. Rosineide. Vitória Brito. Oi, querida, tudo bem? Tudo. Oi, Vitória, tá me ouvindo também direitinho? Hein, Vitória? É outra Vitória, né? Tu não. É, aqui tá Maria das Vitórias Brito. É ela que tá aqui, não é? Vitória Brito, tá aí o nome dela. Não, essa aqui, ó, é que falou. Mostra a cara. Eu saí sem querer, mas entrei Aqui, ó, novamente. Desculpa Minha aí. neta que Tá falou. certo, sem problemas. Não. Gente, então vamos lá. Tá certo, Lenira, ok, beleza. Muito brava, né? A senhorinha é muito ativa, mas hoje ela deixou você assistir a aula, hoje você vai assistir a aula direito. Gente, então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar o restinho. Na verdade, a gente tá bem no início da parte de ostomias, né? A gente vai dar continuidade a ostomias. E nós vamos ver também uma parte de emergências. Vamos falar sobre convulsão, desmaio. Eita, coisa boa, Lenira, de folga no sábado de aleluia. Graças a Deus, né? E aí a gente vai dar continuidade. Enfim, só dando uma justificativa para vocês. Eu acho que vocês viram, né? O decreto ele foi prorrogado até o domingo, com todas as condições que estavam tendo. Então, por isso que hoje nós não estamos presencialmente. E além disso, segunda-feira inicia um novo decreto que permite a volta das aulas apenas para até o ensino fundamental, até o 5º ano do ensino fundamental. Tá? E aí a gente vai assim até o dia 16. E aí eu queria já de antemão dizer a vocês da extrema importância de vocês estarem aqui participando sempre todo sábado. Eu sei que é diferente, que é uma adaptação, que a gente vai ter aí mais 2 semanas dessa maneira, mas é importante que a gente não pare o nosso curso, que a gente não pare de avançar. Todos esses momentos que nós estamos tendo aqui, eles são de aprendizado, vocês conseguem aprender, vocês estão aqui para aprender, por isso que eu sempre digo, separem um cantinho, um local apropriado, para vocês terem aí o máximo de aproveitamento. Caso fique dúvidas, qualquer coisa, falem comigo no privado, tirem dúvidas aqui, liga o microfone, participe. É um momento como se vocês estivessem lá mesmo, é um momento de aprendizado. E aí, sempre que a gente tiver momentos, por exemplo, nós tivemos aula de feridas, né? Nós vamos fazer uma prática de feridas assim que voltar. A primeira coisa que a gente vai fazer são essas práticas de feridas, de curativos. Então, não se preocupem que não vai ficar lacunas aí para vocês, tá? Então, a gente vai iniciar. Eu já tinha aberto tudo bonitinho aqui, mas esses danadinhos
desse computador me entregou uma peça e me fez precisar voltar tudo. Mas aí me diga uma coisa, quem é que E lembra sobre o da semana? pagamento, tá normal? É para normal lá e lá para fazer o pagamento? Lá Só tá tem só o aberto. aberto. Sim, Sim. Lenira. É Lenira É que tá Andréia. falando? Ou é Andréia? Andréia. Andréia é normal, certo? Lá tá aberto, mas quem não quiser se deslocar até lá, pode falar no privado com as meninas ou mandar mensagem que elas vão informar, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Não pode abrir para a questão das aulas, né? Vocês que não podem ir. E aí, já falando que essa semana nós vamos ter sexta mais, tá? Então, não é presencial também, mas às 10 horas da manhã a gente só vai colocar esse horário, porque como vai ser de maneira remota, quem não puder vai não conseguir, né, visualizar de 10 da manhã, vai conseguir ver em outro horário, sem problemas. Então, às 10 da manhã, nessa sexta, nós teremos aí Sexta Mais, com o tema Covid novamente, mas agora nós vamos focar na questão dessas vacinas que estão sendo aplicadas, né? Da prevenção, da questão da perspectiva de quando a gente vai poder voltar de fato ao normal, as faixas etárias aí que estão sendo vacinadas, as estratégias, né, que o nosso município está se utilizando. Com certeza vocês têm alguém aí na família que começou a ser vacinado, ou que, enfim, alguém aqui já teve um avô, uma mãe, alguém que já começou a vacinar? Já, minha mãe trabalho já. em saúde, Meu pai assim, também. Minha avó também se das vacinou. crianças. Graças a Deus, gente. Pois é, a gente tá vendo aí graças a cada Deus. vez mais pessoas com acesso à vacinação. Meu pai também foi vacinado, minha mãe vai ser vacinada essa semana. E isso dá uma Meu esperança sogro, maior. minha sogra também. Meu tudinho. sogro, minha sogra também. A sogra foi vacinada hoje. Então, assim, só realmente a questão da gente ter mais paciência, né? Todo mundo já não aguenta mais. Mas ter paciência que vai chegar a nossa vez também pra gente conseguir aí se livrar desse danado, desse vírus, né? Não aguenta mais. Gente, e aí semana passada que foi que a gente viu? Diga aí. Quem é que lembra que foi que a gente viu semana passada? Os tipos de curativo, né? Aberto, oclusivos e compressivos. Vimos as ostomias. A gente só viu uma, na verdade, a traqueostomia. Isso, Ei, olha só, semana ainda passada nós vimos aí os curativos, né? Semana retrasada a gente falou sobre a parte de feridas, né? Então, semana passada a gente viu parte de feridas, essa semana nós vimos. Semana passada nós vimos a parte de curativos, semana retrasada a gente viu feridas. E aí a gente lembra dos tipos de curativos, né? É bem tranquila essa parte. A gente classificou em curativos de pequena, grande e média extensão, que esse aí eu disse pra vocês não se preocuparem com o tamanho, porque vai depender do tamanho da ferida que vai estar lá, pra você saber se vai ser um curativo grande, pequeno, médio. Mas a gente também focou bastante na questão de vocês atentarem para a questão do curativo oclusivo, né? Do curativo aberto e do curativo compressivo. O compressivo é aquele curativo que quando a gente for fazer a oclusão, a gente vai fazer uma pressão, né? Pode usar uma atadura para fazer uma pressão maior. Geralmente a gente utiliza quando tem um sangramento ativo, quando tem alguma parte aí do corpo sangrando que a gente precisa estancar aquele sangue. Esse é o curativo compressivo que a gente utiliza. Mas os curativos oclusivos são aqueles que a gente faz nas úlceras por pressão, que foram as feridas que a gente conheceu, né? Na maioria dos curativos que temos feridas, que é nada mais, nada menos do que a gente ocluir o leito daquela ferida com as gases, de preferência úmida, né? E fazer a cobertura como esparadrapo ou micropore, que é até um material antialérgico até melhor para se utilizar. E quanto aos curativos abertos, que a gente viu que na verdade é só apenas fazer uma limpeza e hidratação da pele, a gente foca para as lesões quando ainda não existe ferimento, né? Então, quando a gente ainda tem aí só aquele abrasão, aquele avermelhado, ou quando a gente tem presença de bolhas que não estouraram ainda, né? Ou em feridas cirúrgicas, que a gente não vai precisar fazer a oclusão. Lembram disso? Deu para relembrar aí? Tá ao vivo? Tá ao vivo! Eu sim, deu para lembrar. Boa tarde, professora. Boa tarde, Josineide. Tudo bem?
Tudo bem, a gente está em ostomia, capítulo 6, é? Isso, Certo? eu tava só relembrando, né? Mas aí agora a gente, de fato, vai começar em Ostomias, capítulo 7, certo? Então, hoje nossa previsão é fazer capítulo 7 e 8. Eu já vou projetar aqui o slide para vocês. Vou relembrar um pouco da definição, mas vou focar mesmo nos tipos para a gente começar a adiantar. Então, a gente vai primeiro relembrar a traqueostomia. Depois eu vou mostrar o processo de aspiração para vocês, né? Que eu não tinha ainda mostrado. A gente apenas viu a questão da limpeza da região e tudo mais. E logo em seguida a gente segue para as próximas. Então, deixa eu só projetar meu slide para vocês. Abrir aqui para a gente conseguir fazer essa projeção. Só um momentinho. Ô, professora, eu posso fazer uma Oi? pergunta? Pode fazer. É porque meu neto, ele nasceu a semana, vai fazer 8 dias terça-feira. Só que ele nasceu com as costinhas abertas. Fez a cirurgia, no outro dia fizeram a cirurgia. Será que ele anda ou não? Quem tá falando, Andréia, é? É a Andréia. Andréia, só por você falar assim com as costinhas abertas, é difícil que eu diga pra você. É com aquela doença, porque eu esqueci o nome. Eu sei que é tipo um saquinho herniário que nasce nas costas, né? Isso. Que é tipo, que fica pra fora o saquinho, né, com aberturazinha, tá? É como se fosse uma hérnia que nasce congênita. Então, assim, vai depender do comprometimento. Geralmente, recupera tranquilo, certo? E anda normalmente. Sim. Agora, vai depender de se afetou as meninges mais pra dentro ou não. Então, tem vários graus, sabe? Tem vários graus de lesões, mas geralmente, quanto mais cedo faz a cirurgia para retirada, para correção, menos a criança vai ter sequela, certo? Então, eu acredito... Ele nasceu num dia e no outro dia fizeram. Já Foi em fez. Goiás que ele tá. Foi. Sim, então Goiás. ótimo. Então, provavelmente, a gente tem uma boa perspectiva aí para que ele fique sem sequelas, viu? Vamos torcer para isso. Mas, como eu disse, só dizendo assim, teria que ter pra gente ter mais um aprofundamento. Você entende, né, o que eu tô dizendo? Mas, geralmente, quando é de maneira prematura, cirurgia rápida, assim, a gente tem uma boa reversão, certo? Certo, porque a mãe dele disse que ele não tava mexendo nas perninhas. É pro pós-operatório, né, às vezes ainda, a questão que foi muito recente. Então, às vezes é isso também, tá certo? Tá, obrigada. Nada. Gente, aí estão conseguindo visualizar o slide? Sim. Beleza. Show de bola. Hoje Pronto, meu computador tá bem lento hoje, mas vai dar certo. Então, vamos lá. Semana passada, a gente terminou essa parte de curativos, e aí a gente adentrou aí no mundo das ostomias. Para a gente relembrar a definição, ostomia é quando a gente tem uma abertura cirúrgica, uma comunicação de um órgão do corpo com o meio exterior, de uma parte do corpo com o meio exterior. E aí, gente, essa abertura cirúrgica, ela vai ter a finalidade diversa, dependendo do local em que ela vai estar conectada, né? Então, sempre que a gente tem aí uma ostomia, foi uma abertura que foi feita com uma finalidade diferente. Então, a gente viu que as ostomias, elas podem ter finalidades para alimentação, como a gente vai ver hoje, que são as gastostomias. A gente tem aí ostomias que são para auxiliar na troca de gases, na respiração, né? Que é a traqueostomia. Nós temos ostomias que têm finalidades para eliminação de fezes, por exemplo, que é a colostomia. Então, cada ostomia vai ter uma finalidade diferente. E ela vai acontecer por diversas situações, né? Ela pode acontecer porque o paciente teve um câncer, porque teve uma obstrução naquela região, porque teve algum trauma naquela região. Então, existem várias indicações de ostomias, dependendo de onde ela vai ser feita. E aí, falando sobre essas indicações, a gente precisa lembrar da primeira que a gente falou, que é a traqueostomia. A traqueostomia, gente, é uma ostomia que é feita na traqueia. Então, lembrem que a traqueia é esse tubo de condução por onde passa o ar. Na hora que a gente respira,
O ar vai ter que chegar lá no pulmão e ele passa para o pulmão através da traqueia, que é esse tubo de condução de ar. Então, a traqueostomia ela é feita para se colocar uma cânula, que é esse objetozinho que vocês estão vendo aí, que eu estou aqui apontando com o mouse. E aí, isso vai possibilitar o quê? Isso vai possibilitar o paciente conseguir fazer troca respiratória. Então, ele vai respirar por esse orifício. A entrada do ar principal deixa de ser o nariz e boca e passa a ser a região da traqueia, passa a ser na região da traqueostomia. Vejam que a cânula ela é inserida aqui, ó, nessa região da traqueia, tá vendo? Isso permite que o esôfago, que é esse tubo de condução por trás da região da traqueia, fique livre. Então, muitos pacientes, mesmo com a traqueostomia, eles conseguem se alimentar pela boca. É claro que se a lesão atingir também o esôfago, aí o paciente vai ter que se alimentar também por sonda. Mas muitos pacientes que usam a traqueostomia também conseguem se alimentar pela boca se o esôfago dele estiver intacto. Indicações de traqueostomia, gente. A gente conversou lá no finalzinho da aula passada que eu faço a traqueostomia em situações como, primeiro, paciente teve um tumor, um câncer, alguma obstrução nessa região aí que passa no pescoço. Um câncer de base de língua, um câncer de traqueia, um câncer de cordas vocais ou um câncer de esôfago. Qualquer tumor, ó, que cresça nessa região vai impedir que o ar passe. Concordam, gente? Sim ou não? Concordo sim. Pronto. Então, quando a gente tem alguma obstrução aqui nessa região, aí se faz a cirurgia, por exemplo, de retirada do tumor, e essa região ela fica com a incapacidade de se passar, porque ela foi extraída na cirurgia, ela foi retirada. Então, a gente não teria como esse paciente mais respirar pela boca. Inclusive, se o câncer invadir também a região do esôfago, vai ter que ser retirado os dois. Aí o paciente vai ter que se alimentar pela sonda e vai ter que respirar pela traqueostomia. Muito comum em situações de paciente fumante, gente. O cigarro, ele causa muito câncer nessa região do pescoço. E aí, às vezes, o paciente precisa se submeter a uma cirurgia para retirar essa parte. Câncer de laringe, por exemplo, câncer das cordas vocais, é muito comum no fumante. Ele retira e ele vai viver o resto da vida com a traqueostomia. Depois da recuperação, ele vai ficar respirando por esse buraquinho aí no pescoço. Não vai ser mais pela boca nem pelo nariz. Essa é uma primeira situação. É uma situação em que o paciente tem uma traqueostomia, mas é um paciente que não é grave. É um paciente que fez uma traqueostomia porque ele teve um problema anterior, seja um câncer nessa região, que precisou retirar essa região cirurgicamente. E aí, para ter uma comunicação com o meio externo, para ele poder respirar, se faz a traqueostomia. Vocês entenderam isso, gente? Essa primeira situação? Sim, entendi sim, Ana. Sim, Teve algum tumor, impede a passagem do ar e fez a traqueostomia para a respiração. O paciente fica respirando. Entendi também. Pela traqueia. Exatamente. Essa é uma situação que acontece bastante, gente. E aí, são situações como essas que vocês vão ver, tá? Geralmente, o cuidador, quando ele é contratado para cuidar de um paciente traqueostomizado, são pacientes que são nessa situação, que vão para casa com a traqueostomia, porque estão passando por algum processo de tratamento nessa região, ou porque... A gente faz a limpeza, né, Ilana? Isso, aí faz a limpeza dessa região por fora e tudo que eu vou já conversar com vocês. Mas existe outra situação que o paciente precisa da traqueostomia, que é uma situação de gravidade. Esses pacientes... são pacientes que geralmente estão em UTIs, que estão entubados, tá? Então, quando o paciente ele é entubado, a gente entuba o paciente pela boca, geralmente, né? Então, o tubo ele entra pela boca e ele vai até essa região da traqueia para chegar lá no pulmão. Só que ao longo do tempo, quando esse paciente tá se agravando, né? Já não responde, passa muito tempo ali entubado, o risco de infecção é muito grande dele ficar com o tubo pela boca. E aí, o que acontece? A gente faz esse processo de traqueostomia definitiva
para o paciente ficar mais, vamos dizer assim, com menos chance de fazer uma infecção secundária, de fazer aí alguma sepse, infecção generalizada e evitar infecções, pneumonias. Aí agora o tubo para respiração vai ser conectado diretamente aqui, ó, na traqueostomia, não vai mais ficar pela boca. Então, isso diminui o risco de infecções. Então, toda vida que um paciente ele é entubado, já passou 10, 15 dias entubado, geralmente a equipe médica recomenda, né, conversa com a família, diz que o procedimento precisa ser feito e ele é feito para ajudar nessa troca respiratória. Entenderam aí essa outra situação? Pacientes que utilizam ventilação mecânica por muito tempo também é feita traqueostomia. Isso, para evitar as infecções, no caso, né? Nesse caso de entubado, todo mundo que é entubado vai para ventilação mecânica, né? Todos. Quando o paciente ele é entubado, ele já é conectado a um respirador. Então, justamente são esses pacientes que vão precisar fazer a traqueostomia se passar muito tempo necessitando dessa ventilação mecânica. Então, sempre aqui, paciente COVID, que a gente tá vendo muito, né, ultimamente, infelizmente, isso ficou bem real. Muita gente não sabia o que era intubação, nem sabia dessa história do respirador. Mas é o caso do paciente COVID, internou, ficou muito tempo, tá ali já muito tempo entubado, 2 semanas, aí já se indica fazer a traqueostomia. Tem uma siglazinha, né, que as enfermeiras chamam, TQT, né? Aí chamam. TTO, TTA, traqueostomia, é igual a GTM, que é a sonda gástrica. São siglazinhas só para sinalizarem, para relembrar o que é. Alguém ia perguntar alguma coisa, era a Lenira? Jane, uma dúvida. Uma vez Jane. o paciente com a traqueostomia tem como tirar? Tem. Eu falei até disso semana passada, mas eu vou falar novamente. Deixa eu só ver quem entrou. LGD Noturna Simone, é? Que eu esqueço se é ela. Ana Paula. É Ana Paula, né? Oi, Ana Paula, boa tarde. Senti sua falta semana passada. Ana Paula, digite aí ou fale, viu? Que bom que você está na aula. Semana passada você não veio por quê, mulher? Vocês participem, não percam a aula, não. Gente, então, voltando aqui, Jane perguntou, professor, o paciente que faz uma traqueostomia tem reversão? Jane, vai depender. Nesse primeiro caso que eu falei, que é o caso do paciente que teve um câncer, precisou retirar cirurgicamente, né, parte da traqueia, porque o tumor estava invadindo essa região, ali vai ser para o resto da vida. Então, ele vai viver sempre traqueostomizado. É um paciente que vive para o resto da vida com a traqueostomia, né? A gente chama de pacientes ostomizados. Ele vai viver porque ele não perdeu essa parte, foi retirada. Já o paciente do segundo caso, que é o paciente em que a gente tem aí situações como uma intubação, um paciente que agravou, precisou ser intubado, fica no ventilador mecânico. Se ele reverter o quadro, por exemplo, paciente com COVID ou um paciente vítima de um acidente muito grave, foi lá, precisou ser intubado, tá lá na UTI do Valfredo, intubado por uma traqueostomia aí, com essa incisão aí no pescoço, o ventilador mecânico conectado aí. Daqui a um mês ele começa a reverter, melhora, sai do respirador, pode fazer a cirurgia de reversão da traqueostomia e esse paciente ele volta a respirar pela boca, pelo nariz normalmente. Entendeu? Entendi sim, obrigada. De nada. Show de bola então, gente. E aí, ó, como é que é o dia a dia desse paciente? Se for esse paciente que tá em UTI, que tá entubado, que tá na ventilação mecânica, a gente, como cuidador, não vai ter acesso a ele, porque ele vai estar em um ambiente hospitalar. E em UTI não é permitido acompanhantes, né? Desde antes do Covid já não é permitido, certo? Então, a gente vai apenas visitar os pacientes de UTI, mas o cuidado é o mesmo, seja do paciente que tá lá com a ventilação mecânica ou o paciente que vai para casa com a traqueostomia, porque pode ser que vocês peguem pacientes que têm uma determinada condição, que teve alta, mas que ainda está com a traqueostomia, que fica lá com a ostomia, vai para casa desse jeito aqui, ó. Que é que a gente precisa ter cuidado, né? Eu até mostrei um videozinho para vocês semana passada, vocês lembram? Eu mostrei um vídeo, lembram do vídeo?
Lembro. Pronto, o vídeo, gente, ele mostrava como é que a gente faz para fazer a limpeza dessa regiãozinha aqui, né? Na verdade, não tem mistério. Aqui a gente vai fazer, pode ir na hora do banho, vai molhar, né, e tudo mais. Não vai molhar muito, porque não pode respingar água aqui dentro, né? Senão o paciente vai sufocar. Mas aqui é uma gazezinha que a gente bota de apoio ao redor só para não machucar a pele, né? Para não ficar em contato direto com a pele e a cânula. Mas o interessante aqui, o importante é sempre existir essa gravatinha. Vejam que na ostomia sempre tem, ó, essa aberturazinha de um lado e do outro, tá? Para permitir que a gente coloque esse cordãozinho. Na verdade, isso não é um cordão, né? Na verdade, isso é um materialzinho próprio, mas a gente pode fazer ele adaptando com uma tirinha de atadura ou uma tirinha de gaze, que faça uma tirinha e que a gente possa conectar de um lado do outro e amarrar atrás ou amarrar de lado. Esse aqui é mais sofisticado, que vocês veem que tem até um acolchoado aqui para proteger o pescoço do paciente. Isso não é tanto a nossa realidade. A realidade é que essa gravatinha seja feita apenas com essas alcinhas, o cadastro, né, que a gente pode comprar o cadastro mesmo ou fazer ele com um materialzinho, deixar um pouquinho folgado, não pode apertar muito, senão vai sufocar o paciente, né, e amarrar com um lacinho, gente, amarrar só para fixar essa ostomia aí, tá bom? Então não é para amarrar com força, nem fazer um laço muito arrochado, não. É só para ser mais um recurso para proteger e segurar aí a cânula de ostomia nessa região da traqueostomia. E aí, olha, quem não viu o vídeo, veja o vídeo da aula passada. No finzinho da aula eu passei esse vídeo, mas eu vou mandar ele de novo no grupo para vocês assistirem, para vocês verem como é que faz. E aí, os cuidados são o quê? Limpar a região. Limpa com o quê? Com um sorinho fisiológico, uma gaze, tá? Na hora do banho, pode até lavar o pescoço. Não tem problema, lavar aqui ao redor mesmo, com um sabonetezinho neutro, depois enxugar bonitinho, que não pode deixar molhado ou com resquício de sabão para não irritar a pele. E aqui na cânula também é só higienizar com a gaze, retirar o excesso de secreção, que pode sair secreção, certo? Mas de maneira geral não é para enfiar nada aqui dentro, a não ser na hora da aspiração que eu vou mostrar. Nem colocar álcool, né? Não precisa disso. Aqui é com um sorinho fisiológico mesmo que a gente faz a limpeza. E na hora do banho a gente pode higienizar a região do pescoço do paciente com o sabonete neutro mesmo, tá? Fazendo toda a limpeza dessa região. Além de focar aqui, a gente precisa lembrar de limpar a boca, o nariz, a cavidade bucal, né? Estabelecer um método de comunicação com o paciente, porque ele não vai falar. A fala, quando ela existe, ela é muito prejudicada, fala baixinho, às vezes eles apertam a cânula porque potencializa a vibração da corda vocal e aí fala um pouco melhor, tá? E alguns utilizam até um aparelhinho que conecta para fazer amplificar a voz, para a voz ficar um pouco mais alta. Então, dá para entender, mas alguns não vai dar para entender. Então, principalmente no início, quando eles ainda não têm a noção, né, de como se comunicar dessa maneira, aí a gente precisa, sim, instituir esses modelos de comunicação com eles. Um sininho, uma campainha, seja o que for. Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês da aspiração, tá? Deixa eu abrir aqui. Só um momentinho, gente. Vitória falou que saiu o link. Vitória, você tá vendo? Você tá aqui. Você não tá me vendo não, nem escutando? Eu tô vendo você. Você tá aí na aula. Você aparece pra mim. Tá rindo de quê? Quem é que tá rindo? Eu, Lenira. Porque ela botou no grupo, professora, saiu o link, só estou lhe ouvindo. Eu acho que ela saiu do aplicativo, Vitória. Você deve ter saído do aplicativo do seu celular. Aí por isso que deve estar dando esse errinho aí. Veja aí se você consegue voltar pro aplicativo. Só um momento, gente. Deixa eu só
Eu tô tentando aqui abrir o vídeo. Deixa ele carregar. Tava tudo carregadinho, mas como eu disse, hoje nossas tecnologias, elas não estão nos ajudando. Pronto, vai rodar agora. Vocês estão conseguindo ver essa tela azul aí que apareceu? Sim. Eu estou. Pronto. Sim. Tá, só um momentinho que ele vai carregar. Então, é o vídeo que mostra pra gente o que a gente vai precisar. Vou só tirar o áudio pra não atrapalhar. É um vídeo que vai mostrar pra gente o que a gente vai precisar pra fazer a aspiração. Pronto, já tirei o áudio, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, gente, o que é que acontece? Vocês estão vendo essa telinha, né, aí? Sim. Os materiais. Esse aqui é o aspirador. Não sei se todas conhecem o aspirador, mas o aspirador é esse aparelho aí que a gente utiliza para fazer a aspiração. Parece um nebulizador, ele lembra bastante um nebulizador. Alguém aqui já teve contato com aspirador? Já viu um aspirador? Eu já vi até. Não? Não. Eu só não usava, que eu era a técnica. Sim. Só um momento. Pronto, o aspirador, gente, é um aparelho que lembra muito o nebulizador, como eu falei. O que ele vai fazer é que o nebulizador, ele joga ar para fora, né? Justamente para a gente conseguir ventilar o paciente. O aspirador, ao contrário, ele suga, tá? Então, o papel dele é fazer... Todo mundo já foi no dentista e eles já colocaram aquele sugador na boca, sabe? Sim. Pronto. Ele funciona semelhante ao aspirador do dentista. É o mesmo princípio. O que ele vai fazer é aspirar a secreção que está. Ele é composto por essa região onde nós vamos ter o local, o motorzinho, né? Vamos dizer assim, que é o aparelho em si. Tem o copo, que é por onde a secreção ela vai ser depositada. Então, a secreção que for aspirada, ela vai cair aqui nesse copinho. Nós temos as luvas, que obviamente a gente precisa utilizar para se proteger, para proteger o paciente, de preferência uma luva estéril. A sondinha, né, quando a gente vai presencialmente, eu vou mostrar essa sondinha para vocês, vocês vão ver que ela é bem fininha, tá? Bem delicada, não é nada que vá machucar o paciente. E esse látex, o látex, que é essa mangueirinha transparente, é ela que vai conectar a ponta dessa sonda ao aspirador. Então, esse látex, uma ponta vem para cá, a outra ponta vem para a sonda. E aí a gaze só para dar o apoio de fazer a limpeza e tudo mais. O copinho com água é para quando finalizar a aspiração, apenas para a gente retirar o excesso de secreção. Então, eu vou rodar aqui o vídeo, ela está mostrando o material que se utiliza. Deixa eu rodar aqui o vídeo para vocês conseguirem acompanhar. Hoje não é o dia dessa bênção desse computador. Mas todo paciente que tem traqueostomia tem que ter esse aparelho, esse aspirador? Vamos lá, depende muito. O bom é que todo paciente que tem uma doença que cause muita produção de secreção tenha um aspirador. Mas vou lhe dizer, pacientes, por exemplo, que fazem um câncer de traqueia, de laringe, aí depois ficam bem, tem lá o aspirador, eles não são tão secretivos, então às vezes não precisa nem aspirar nenhuma vez no dia, sabe? E aí não é necessário, são pacientes mais independentes, eles não ficam imóveis, eles conseguem, né, movimentar as secreções, respiram independentemente, diferente de um paciente, por exemplo, que tem uma doença incapacitante, que é acamado,
que tem uma esclerose múltipla, que tem ELA, que são doenças que deixam o paciente paralisado. Por isso, eles vão produzir mais secreção. O paciente que fica paralisado, obviamente, vai produzir mais secreção. Aí vão necessitar de uma aspiração quase que constante. Então, muitas vezes, quase todos os dias, esse paciente vai precisar ser aspirado. Quando não, muitas vezes, várias vezes no dia. Então, é bem complicado. Por isso que eu sempre digo assim, depende muito. Tem que instituir realmente um cuidado para saber se ele precisa ou não. A maioria das vezes não são todos os pacientes que vão precisar, não. Então, consegui botar o vídeo. Entendeu, Alessandra? Sim, entendi. Os pacientes acamados, sim. Sim, Que não se os que têm muita secreção, sim. Tá? Os que produzem muita secreção. Ela vai mostrar o copinho. O copo nada mais do que é só para receber a secreção. Ele vai ser vedado. Tem uma mangueirinha menor, um látex menor que cola, né, que conecta o aparelho o copo e vai receber a secreção. Esse outro látex maior que eu já tinha mostrado para vocês é o que vai conectar um ao copo e o outro à pontinha da sonda, que é a sonda que vai ser introduzida lá. Essa sonda, gente, ela não é introduzida toda não. Vocês vão ver que ela entra só 2 ou 3 dedinhos, tá? Não é para introduzir todo não, porque senão o paciente vai cansar. Lembrem que você tá ocluindo a parte respiratória dele. Aí a luva vai ligar o aparelho e aí ela vai mostrar aí, ó, que ela vai retirar a pontinha da sonda sem tocar para não contaminar. Então, o ideal é que a gente não toque isso aí, que essa sonda ela seja estéril, né? E essa pontinha aí que vai entrar, ela vai medir aí cerca de 3 ou 4 dedinhos, que é só essa região que vai entrar aí na traqueostomia. Então, não é toda que vai entrar. Só para retirar a secreção. É um sugador de dentista, imaginem isso, é mais ou menos isso. Aí vai conectar, ligar, né, o aspirador. Ela faz um clamp, um nozinho, ela pinça esse látex maior, porque imagine, gente, que a sonda tá ligada, então tá sugando. Tá lá sugando tudo. Onde ela encostar, ela vai sugar. Para introduzir a sonda lá na traqueostomia, se eu coloco ela sugando, ela vai beliscar lá onde ela bater a mucosa. Então, para introduzir, a gente faz essa pinça no látex maior. Para quê? Para poder introduzir sem a sonda tá sugando. Então, ela vai botar, ó, nesse momento não tá sugando, porque ela fechou lá, ela ocluiu o látex maior. Aí, para vir sugando a secreção, depois que ela introduz, ela vai retirar a dobrinha que ela fez, ó, retirou a dobrinha e agora ela vem puxando e é esse barulhinho que vocês vão escutar, igual no dentista, como se estivesse sugando. É bem rápido, não é para ser demorado. Vejam que ela não demora nem 10 segundos. Introduziu, tirou o nozinho do látex e vem puxando, sugando em segundos, gente. Então, não é para demorar, porque quanto mais tempo fica aqui dentro, mais o paciente cansa. Isso aqui é por onde ele respira, então não pode demorar muito tempo. Então, a gente puxa o mais rápido possível, terminou de puxar, deixa o paciente respirar alguns minutinhos, né? Ver que ele tá se recuperando, porque na hora que você introduz, ele vai fazer careta, ele vai ficar sem ar, vai ficar vermelho, por isso que tem que ser rápido, não pode demorar. Deixa ele recuperar a respiração, observa como ele tá e vai de novo, clampeia, ó, dá o nozinho no látex, introduz a sonda para ela não entrar beliscando. Introduziu só aqueles 3, 4 dedinhos, retira o nozinho e puxa de novo para sugar a secreção. Então, é dessa forma que a gente faz, tá? Ela tá demorando aqui mais um pouquinho, porque, vamos supor que o paciente tá muito secretivo, com muita secreção. Aí, às vezes, a gente demora mais uns segundinhos só para sugar mais secreção, né? Para sair mais a secreção. Terminou de aspirar, aqui ela fez só 2 vezes, tá? Mas a gente pode fazer até 5 vezes seguidas. Colocou, retirou, espera o paciente respirar um pouquinho. Colocou, retirou, espera ele respirar um pouquinho. Faz 4 ou 5 vezes, mesmo que ainda fique secreção, não pode passar disso, senão o paciente vai ficar cansado. Quando terminar esse procedimento, aí você vai guardar o material. Para guardar o material, você vai ter que retirar
toda a saliva, a secreção que está aqui dentro desse tubo, porque foi sugado para chegar até lá aquele copo. Mas às vezes fica resquício ainda aqui da secreção. Para essa mangueirinha, né, esse látex ser lavado, aí é que a gente vai utilizar aquele copinho de água do início. Então, quando eu introduzo a sonda aqui dentro, ele aspira com o aspirador ligado, veja que a água ela vai passar por dentro da sonda e vai passar por todo o látex e vai cair aqui no copo, ó. Então, vai começar a cair água aí no copo, ó. Caindo a água, ó, lavando toda essa sondinha. Essa sonda menor, de preferência, ela deve ser descartada e na próxima vez se utilizar outra. Mas esse grandão grosso, esse látex, ele é aproveitado, certo? A gente não joga fora. O que troca é apenas essa sonda fininha. Esse maior é o látex, ele vai ser lavado com essa água aqui. Depois, entre uma aspiração ou outra, você pode até higienizar ele com álcool a 70, mas ele é reaproveitado a cada aspiração. A gente não descarta. O que descarta é essa sondinha que aqui vai ser introduzida. Vocês entenderam isso, gente? Sim, Lana. Ó, ela tá passando uma gazezinha, né, na sonda, fazendo a retirada do excesso de saliva e ela tá higienizando aqui, certo? Com a aguinha e ela guardou. Porém, eu gosto muito de dizer que o ideal não é a gente aproveitar essa sonda aqui, tá? Essa sonda aqui, o ideal é que ela fosse trocada a cada aspiração. Mas vejam bem, eu tenho um paciente que eu aspiro ele a cada meia hora. Pode acontecer, professora? Pode. Paciente que tem muita secreção, meia hora, a cada 1 hora tem que aspirar. Aí vai ser impossível ter recursos para toda a vida ter uma sonda dessa para aspirar. Então, a gente faz esse reaproveitamento, essa adaptação, quando não é possível ter aí recursos, tá? Mas o ideal é que a gente troque. Se não conseguir trocar a cada aspiração, mas pelo menos 2 por dia ou até 1 por dia mesmo, mas nunca reaproveitar depois de 24 horas. Aqui ela mostrou uma situação em que o paciente muito secretivo, às vezes a gente precisa realmente armazenar, porque senão não dá conta, é muito oneroso financeiramente. Então, vou só querer focar aqui uma coisa com vocês, para vocês entenderem. Toda vida que a gente está diante de um paciente traqueostomizado, a gente precisa aspirar? Não, nem sempre. Isso é feito individualmente, isso é instituído individualmente. Muitas vezes esse paciente, quando tem alta, ele sai com um protocolozinho do hospital dizendo, olha, a cada meia hora, a cada 1 hora, ou 2 vezes no dia, 1 vez no dia, ele vai precisar ser aspirado. Vai precisar botar lá aquele sugadorzinho para poder retirar o excesso de secreção. A gente vai fazer de acordo com o protocolo de cada paciente. Porém, nós mesmos podemos notar que aquele paciente está precisando ser aspirado. Você escuta o ronco, paciente sufocado, a secreção. Alguém aqui já teve a oportunidade de ver? Já. Logo da minha filha tem. Ele vai vir em casa com esse aparelhinho. A Mariana ficava roncando. Quando estava cheia de secreção, ficava com roncada horrível. Aí tinha que secretar de vez em quando. Essa paciente era toda praticamente chata. Tinha dia que era direta, aspirando. Exatamente. Ela era muito secretiva mesmo. Oi? Aí, se a pessoa não tivesse esse aparelho para sugar essa secreção. Pois se não tiver, né, o que fazer, não tem o que fazer. A gente vai higienizar por fora, retirar o excesso, porque às vezes tem tanta secreção que começa a sair mesmo para fora. Então, é fazer uma retirada mesmo com a gás manual. Porém, o ideal é que esse paciente tenha esse aspirador, né? Às vezes, até esses pacientes que vão para casa porque são um paciente crônico com uma doença muito séria que precisa ficar traqueostomizado em casa, eles entram na justiça, a prefeitura tem que ceder, enfim, a justiça entra mesmo com um pedido e aí é concedido para eles esse aparelho quando eles não têm condição de comprar. Mas o ideal é que se tenha, se for um paciente assim secretivo, tem que ter, certo? É muito caro esse aspirador?
Como é? Perguntem de novo, gente. Caro, né? Inviável esse aspirador, é muito caro. Tem de todos os preços, né? Porque depende da marca, mas se eu não me engano, ele custa cerca de 300 e pouco. Você consegue, é a média, mas tem mais caros e tem mais baratos, certo? Tem esse portátilzinho, que é esse que vocês viram na foto, ele é menorzinho, né? Ele às vezes é até mais em conta, porque tem um que é maior. No hospital, geralmente, é um maiorzinho, que fica em pé, assim. Ele fica, parece uma estantezinha e tem um aparelhinho. Parece um nebulizador em cima de um estante. Mas esse portátil, ele é mais em conta. E aí, o ideal, gente, é que o paciente, ele tem até esse portátil para levar para os locais que ele vai. Porque, às vezes, no meio sei lá, vai para uma consulta, né? Vai à escola, uma criança ostomizada que vai para a escola. Tem que ter um aparelho desse para poder aspirar. Então, é uma vida bem difícil. O paciente que tem traqueostomia, que precisa viver com ela o resto da vida, ou que vai para casa, que interna em casa, né? Faz essa internação em casa usando, é realmente um processo que, se for secretivo, vai precisar estar ali aspirando direto, incomoda, eles se sentem incomodados, se sentem sufocados. Imagine, você lá respirando e alguém enfiando uma sonda no seu nariz. Não é legal, né? É a mesma coisa que eles sentem. Ilana? Então, Ilana? oi? Edna. Pode falar, Edna. O próprio paciente, ele pode fazer esse procedimento? Pode. Inclusive, foi bom você perguntar. Tem muito paciente adulto que ele mesmo se aspira, certo? É igual a sonda, a colostomia. Vou já falar para vocês da colostomia, vocês vão ver, e eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma paciente que ela mesma troca a bolsa dela de colostomia. Então, ele pode ser treinado para isso. Uma das coisas, por exemplo, mais difíceis, que é a passagem de uma sonda vesical, né? Que é só feita pelo enfermeiro e tudo. Mas eu tive a oportunidade de estar em uma equipe lá no Onofre Lopes de uma criança, uma adolescente, né? 15, 14 anos, que ela tinha bexiga neurogênica, que era uma doença neurodegenerativa, e que ela não conseguir eliminar xixi, né? Ficava sempre retido o xixi. Então, toda vida que ela terminava de fazer xixi, tinha que passar uma sondinha para esvaziar. E houve todo um treinamento durante anos com ela, e ela mesma passava a própria sonda dela. Muito interessante. Mas sim, se o paciente tiver um treinamento, né, se ele se adaptar a fazer, ele pode fazer sim, certo? A sonda que você se refere é aquela sonda de alívio, é isso? A dessa paciente que eu tô falando, sim, da sonda de alívio. Aquela que retira e bota, né? Isso. Bota e retira. A que fica permanentemente, não. Mas a de alívio, ela passava sozinha, depois de muito treinamento. Mas o ideal mesmo é que tenha a ajuda do profissional, óbvio, né? Só que numa situação dessa, infelizmente, ela precisou. Gente, ó, aqui é um vídeo que eu vou mostrar da alimentação. Esse é um paciente com a doença, a esclerose lateral amiotrófica, mas ele é traqueostomizado, tá vendo? Ele tá em casa e ele, além de estar traqueostomizado em casa, ele ainda utiliza, ó, a ventilação artificial. Então, é conectado o respiradorzinho em casa. Então, vamos supor, cuidando de um paciente assim, desse jeito. É dessa maneira que você vai aspirar. Se ele tiver muito secretivo, se tiver muita secreção, desconecta rapidamente o respirador e coloca para aspirar, certo? Às vezes, o paciente não fica com o aparelho de respirador conectado. Ele vai ficar igual o vídeo que eu mostrei para vocês, que é o paciente só com buraquinho, só abertura, não tem nada conectado. Nesse paciente também, às vezes, vai precisar aspirar. Então, são inúmeras situações em que o paciente vai precisar da traqueostomia e a gente vai ter que saber esses cuidados de sempre estar observando, ver se está muito secretivo, né? Ver se está precisando higienizar ao redor, ver a questão de sempre botar uma gazezinha para proteger, para aquele ferrinho, para aquele plástico não ficar em contato direto com a pele, não machucar, tá? Então, esses são os cuidados que a gente tem com a traqueostomia. Ficou claro isso, gente? Ficou. Sim, professora. Ficou sim. Ok, então agora a gente vai para a nossa próxima ostomia, que são as ostomias. Edna, o paciente traz que ostomizado, ele tem mobilização no pescoço ou não? Tem movimento? Sim, pode movimentar. Se ele
tiver alguma paralisia, pronto, aquele paciente que eu mostrei ainda agora, que é com a esclerose, como paralisa todo o corpo, né? Aí ele não vai se movimentar por causa da doença. Não é por conta da traqueostomia, não. Mas ele pode rodar o pescoço, olhar para o lado, certo? Não tem problema, não. Ok. Gente, agora vamos falar da gastostomia e da jejunostomia, que são duas ostomias utilizadas para a alimentação do paciente, certo? Antes de eu mostrar elas, eu quero mostrar aqui uma anatomia para vocês do nosso sistema digestivo, que a gente só vai conseguir entender essas ostomias para alimentação se a gente ver aí a anatomia dessa região. Então, vejam, meu povo, quais são os órgãos que compõem nosso sistema digestivo, tá? A gente falou um pouquinho de anatomia do sistema cardiovascular e neurológico, mas agora a gente vai ver do nosso sistema digestório. Então, claro que lá em cima tá a boca, né? Que é o local por onde o alimento entra. Logo em seguida, nós temos esse tubo aí grande de condução, que é o esôfago. É por ele que a comida desce até chegar no primeiro órgão, que é o estômago, tá? Então, o estômago é o local em que o alimento tem a primeira parada. A gente come pela boca, deglute, passa pelo esôfago e chega no estômago. No estômago, o alimento vai receber um banho de suco gástrico, um banho de secreções. Para quê? Para ser digerido, para terminar de digerir aquele alimento que a gente começou a mastigar. Então, ele termina de ser macerado, triturado quimicamente no estômago, através de enzimas, de suco gástricos, da bile, muita secreção aí. Depois, esse alimento ele vai seguir para o intestino delgado, que é essas tripinhas, essas alcinhas fininhas que vocês estão vendo aí. Então, essas fininhas aí são o intestino delgado. Então, ele sai do estômago e não vai para esse grossão aqui não, ele vai para o fininho. Percorre aí cerca de 7 metros, a gente tem quase 7 metros de alças intestinais, é tripa que nem presta, né? Depois que passa por todas essas alças intestinais, é que esse alimento vai para o intestino grosso, que é essa aí mais grossa, essa alça intestinal mais grossa que vocês estão vendo aí, que forma um quadrado. É lá no intestino grosso que as fezes elas são formadas. Então, agora a gente vai focar não nas fezes, a gente vai focar na alimentação. Então, vejam que para que eu dê comida, alimento para o paciente, eu ou vou fazer a incisão, a ostomia no estômago, ou vou fazer no intestino delgado, no intestino fino. Se eu fizer no grosso, aqui já é cocô. Então, não é feito no intestino grosso. A gente ou faz no intestino delgado ou faz no estômago. Quando essa ostomia ela é no estômago, a gente chama ela de gastostomia. Entenderam? Gastostomia no estômago. Lembra de suco gástrico, é o estômago que é gástrico. Então, por isso que dá o nome gastostomia. Quando essa incisão, essa colocação dessa ostomia for no intestino delgado, numa região que a gente chama de jejuno, a gente chama de jejunostomia. Entenderam essa diferença? Sim. Então, lembrem... Ostomia, no intestino delgado, jejunostomia. Isso, então aí no livro de vocês tem aí gastostomia, e tem procedimento cirúrgico para fixar uma sonda alimentar em pacientes que não podem ou não conseguem se alimentar pela boca. Puxem uma setinha e botem que é no estômago, porque não tem dizendo que é no estômago. Gastostomia, aí vocês botam estômago. E lá onde tem jejunostomia, vocês botam intestino delgado, tá? Para não confundir aí. Então, sempre que a gente estiver falando de gastostomia, a gente tá falando do estômago, da sonda que é colocada lá no estômago. Mas se a sonda for colocada no intestino, aí ela não chama mais gastostomia, ela se chama jejunostomia.
Os cuidados, de maneira geral, são os mesmos, tá? Então, o que vai variar de nome é só o local da inserção da sonda. Mas os cuidados da alimentação, do manejo da limpeza, é a mesma coisa. Então, aqui é só para vocês entenderem anatomicamente quando a gente tem uma gastrostomia e quando a gente tem uma jejunostomia. Gastrostomia é no estômago, jejunostomia é no intestino delgado. Já já a gente vai conhecer a colostomia. Aí a colostomia é no intestino grosso, porque aí a gente já tá falando de cocô. Aqui a gente não tá falando de fezes, aqui a gente tá falando de alimentação. Então vejam como é que fica aí, ó. Antes, esse aí é a gastrostomia ou a jejunostomia, gente? Qual, professor? Você botou algum No vídeo? estômago é, professora. Isso aí é No o estômago. É a gastrostomia Não ou a apareceu a imagem jejunostomia? pra mim, não. É, a gastrostomia. Gastrostomia. Não estão vendo o slide, não? Não, tô vendo esse nome aqui, não. Deixa eu... Peraí. Vou voltar. Ver se agora aparece aí. Apareceu agora pra mim. Pronto. Então, deixa eu projetar de novo. Então, ó, quem não tava vendo, eu tava mostrando... Peraí que tá uma telinha preta que tá carregando, que hoje tá só a misericórdia. Eu tava mostrando a parte da anatomia do nosso sistema digestivo. E aí, quando a sonda é no estômago, a gente chama de gastrostomia. O estômago é esse órgão aí, que eu tô tentando mostrar pra vocês, mas essa bênção não tá querendo. Peraí, que agora ele vai. Ai, Senhor, me dá paciência, Jesus. Hoje o negócio não tá bom, não, pra... Professora, próximo sábado vai ser presencial? Não, gente, o decreto, eu falei, você chegou depois. Mas o nosso decreto, ele foi prorrogado, né? Na verdade, o que o Estado e a governadora e o prefeito permitiu foi que a volta das aulas aconteça apenas no ensino fundamental a partir do 5º ano, tá? Então, até o dia 16, ainda o que vale são essas orientações. Ok. Ok, querida? Como é que tá seu pai? Tá bem? Tá aqui em casa hoje, tá ótimo, graças a Deus, tá bem sarado. Que bom. Aí em casa aí você fica olhando ele mais, né? Não, na verdade, ele tá na casa do meu irmão. Eles vão vir morar aqui em Natal, sabe? Em Jardim Petrópolis. Sim, tá ótimo. Vai ficar mais Aí pertinho, ele veio né? hoje aqui me visitar. Tá ótimo, graças a Deus. Amém, obrigada pela preocupação. De nada. Vocês acham que eu não me preocupo com as coisas, mas eu sei de tudo. Se vocês me encontram, eu não esqueço nada. Tá bom, obrigada. Deus te abençoe. A todos nós. Agora estão vendo, né? Agora deu certo, né? Aí... Ó, então quem não tava vendo, a gente tava vendo aí essa parte, aí eu mostrei aqui, ó, esse é o nosso estômago, tá vendo? Ele tem esse formato aí, parece uma orelha, né? Parece uma orelha. Então, ó, quando a sondinha tá dentro, ele fica aqui. Isso aqui é a gastrostomia, tá, gente? Sério. Jejunostomia é quando a sonda é mais abaixo um pouquinho, ó. Então, vejam que a sonda da gastrostomia, ela é mais alta, porque o estômago é mais alto. Nosso estômago, ele está preferencialmente do lado esquerdo, tá, gente? Então, a sonda, geralmente, ela fica mais lateralizada do lado esquerdo. A jejunostomia, ela também fica mais pro lado esquerdo, mas geralmente mais centralizada. E aí, o aspecto fica assim, ó. Estão vendo? Então, fica lá, ó, a sondinha. Todo mundo tá conseguindo visualizar? Sim. Sim. Então, fica lá, gente, a sondinha. E aí o paciente vai receber a alimentação dele por aqui. Então, o que é que vai, para que vai servir essa sonda? Para alimentar esse paciente. Então, toda alimentação, toda medicação que o paciente precisar vai ser feita por ela. Minha avó teve câncer e passou por isso. Isso, exatamente. Essa sonda, gente, geralmente ela é colocada no paciente que às vezes passou muito tempo com a sonda lá no nariz. Alguém já viu o paciente com a sonda no nariz? Para alimentar?
Pronto, deixa eu voltar para explicar uma coisa para vocês aqui, para a gente entender, para ficar bem claro. Aquela sondinha que a gente utiliza lá no nariz, é uma sonda que a gente vai fazer. Nunca viu, Lenira? Eu vou mostrar já já um vídeo, vocês vão ver. É um paciente que fica com a sonda a gente chama ela de naso porque tá no nariz, que pode ser nasogástrica ou nasoenteral. Nasogástrica é se a sonda chegar até o estômago. Se a sonda passar para o intestino, a gente chama ela de nasoenteral. Essas duas sondas, elas são colocadas para quê? Para ajudar o paciente a se nutrir. Então, em situações que o paciente está desnutrido, não consegue comer pela boca, está perdendo peso, um câncer, um Alzheimer avançado, um paciente que tem uma paralisia, que vai paralisando tudo, não consegue mais mastigar. Oi? Minha avó usa essa sonda. Usa também, né, professora? Como é? Repita. Um paciente que tem AVC. Também AVC, que desaprende a comer, que tem um problema na articulação, que o AVC atinge essa região, também pode precisar. Não são todos AVCs, porque o paciente pode ter um AVC que atingiu a parte da visão, ou um AVC que teve... Então, dependendo da parte, mas sim, se atingir essa parte, sim. Quem foi que disse que a avó usa? Adriana, ela não estava se alimentando normal pela boca, aí colocou a sonda nasal. Isso, exatamente. Então, a gente faz esse recurso de usar a sonda para poder injetar o alimento. Só que, às vezes, é a mesma história lá do paciente que foi entubado pela boca, e aí fica muito tempo ali com o tubo na boca, aí se faz a traqueostomia. Aqui é a mesma história. Paciente que não tem mais perspectiva de voltar a comer pela boca, que a sonda tá dando muito problema no nariz, o paciente puxa, sai do lugar, obstrui, aí tem a indicação de passar para cá diretamente, de passar a se alimentar agora diretamente por uma gastrostomia ou por uma jejunostomia. Então, não é de cara que se faz logo a gastrostomia ou a jejunostomia, tá? Geralmente se tenta primeiro alimentar o paciente pela sonda para ver se ele se adapta, para que eu consiga reverter o quadro. Muitas vezes, não revertendo, vai precisar ir para um procedimento invasivo. Como é? Essa nasogástrica não incomoda mais, não, paciente? Incomoda muito, né? Mas vejam, qual é o benefício? Aqui é algo provisório. Quem passa somos nós, enfermeiros. É tranquilo o procedimento, vai incomodar para passar, às vezes tem reflexo de vômito, mas passa ok. Aqui é um procedimento cirúrgico. Então, vejam que quando eu boto lá pelo nariz, é algo provisório. Depois vai tirar, ok. Não é invasivo, não precisa de anestesia, o paciente não vai para centro cirúrgico, tudo certinho. Já quando ele passa a usar uma sonda direto no estômago ou no intestino, o paciente vai precisar internar, fazer uma cirurgia para colocar, porque ali vai ser uma ostomia. Então, antes de fazer o procedimento invasivo, a gente primeiro tenta por aqui. Se o paciente se adapta, se a gente tem perspectiva de reversão, ou às vezes é uma senhorinha, um senhorzinho que não teria condição de passar por uma cirurgia dessa, aí ele vai ficar aí com a sondinha pelo nariz até os últimos dias de vida, entenderam? Entendi. Todo mundo tá compreendendo, gente? Tá dando certo? Eu sei que é bem cheio de detalhezinhos esses assuntos. Por isso que eu tô dando bem lentamente. Tem uma sonda provisória, não é invasiva. Mesmo assim, né, professora, do nariz, mas ainda incomoda, né? Incomoda bastante. É bem chato. Se for um paciente já com uma demência, já esquecer, eles gostam muito de puxar, né? Ou machuca. Então, é complicado, incomoda muito. A da minha avó saiu 2 vezes. Na segunda vez que ela foi colocar, sangrou muito. Isso, aí minha mãe pode traumatizar. É terrível, gente. Então, assim... Aí os médicos até deram a ideia de colocar essa no estômago, né? No estômago, você falou? Sim. Pronto. Mas só que até agora ela tá se adaptando com a nasal Conseguiu, mesmo. né? E às vezes, Andréia, o que acontece? Como eu disse, às vezes não tem mais condição de Adriana. passar por uma cirurgia. Adriana. Não tem mais condição de passar por uma cirurgia, sabe? Então, para evitar, Adriana, toda essa, às vezes fica mesmo com a nasal. Se adaptar, né, vai levando até conseguir. Ela ainda tá com a sonda. Tá. Isso mesmo. Sem falar que o alimento é super caro, né? Isso, a gente vai conversar sobre isso agora, né? O preço. Vocês conseguiram ou vocês pagam mesmo?
tá acompanhando minha mãe, tá? Pois é, gente, seguinte, então, o que é que acontece? O paciente vai ser alimentado aí e, obviamente, a alimentação dele não vai ser igual. Então, primeiro que ele tem toda uma orientação da nutrição, né? Então, ele, como não se alimenta mais pela boca, deixa eu voltar aqui para vocês me verem. Como ele não se alimenta mais pela boca, ele não tem mais o prazer de sentir o gosto do alimento. Isso já é um lado muito negativo, um lado em que o paciente realmente perde o prazer da alimentação, e a gente sabe que comida é prazer, se alimentar nos dá prazer. E além disso, gente, tem a questão da alimentação, que tem que ser a base de suplementos, tem que ser bem balanceada, preparada de maneira asséptica, higiênica. Então, muitas vezes, esse paciente vai precisar custear essa dieta. Essa dieta, ela pode ser cedida, às vezes o paciente consegue a dieta já pronta, que já vem o líquidozinho pronto para ser utilizado, certo? E aí, geralmente, é caríssima, às vezes a Unicat consegue na Unicat com autorização, algo assim. Mas, às vezes, o paciente prepara essa alimentação em casa. O paciente não, a família, né? Ou o cuidador. E aí, como é que é esse preparo? Esse preparo deve ser feito com a luva. Esse preparo deve ser feito com utensílios só para aquele paciente, né? Uma colher, o garfo, o liquidificador higienizado para a gente fazer a trituração desse alimento, a maceração desse alimento, todo orientado pela nutricionista. Então, é um paciente que sai de um alto hospitalar com toda a dieta esquemática para você preparar em casa. 5 ml de leite, 10 ml disso, uma colher disso, outra colher daquilo. É uma receitinha de bolo. A gente tem que seguir todas aquelas orientações. Porque, veja bem, esse alimento ele é totalmente líquido, né? Ele tem que ser líquido, porque se ele for pastoso, grosso, vai entupir. Vai obstruir essa sonda. E aí, para isso não acontecer, o preparo tem que ser de maneira adequada. Então, mas tem que ter fibra, mas tem que ter proteína, tem que ter todos os nutrientes, como uma dieta qualquer. Por isso que muitas vezes vai precisar fazer o suplemento. Então, não é só o leite ali, não. Não é só a água, não. Né? Bater lá legumes com água, não. É um preparo que é feito muitas vezes com pós-nutritivos que precisam ser adicionados a essa dieta e que isso vai, custar mais caro para o paciente. Então, muitas vezes esse preparo ele é feito em casa mesmo, certo? A administração da dieta ela é feita de maneira caseira. Pode ser feita pela seringa diretamente ou às vezes utilizo a equipe, eu vou mostrar para vocês. Mas o mais importante aqui não é nem isso, é vocês entenderem que esse preparo ele deve ser feito com o máximo de higiene possível, certo? E que não somos nós que decidimos a quantidade. Então, não é a gente como cuidador, familiar, eu como enfermeira que vou dizer esse paciente vai tomar aí 20 ml, 50 ml, 100 ml. Isso é feito pela nutrição. Eles vão calcular a quantidade de nutrientes que aquele paciente precisa, quantas vezes no dia vai ter que tomar aquela dieta e a quantidade por vezes do dia que aquele paciente vai precisar, de acordo com o peso, com a altura dele, com a doença que ele tem. Tudo minimamente cronometrado e medido. Entenderam? Estão entendendo isso? Oi? Sim. Professora, e a água? Também vai por aí. Ela toma ela tá tomando a dieta. Só que minha mãe também já tá fazendo alimento, sopinha, liquidificador, mingauzinho, aí já. Aí ela também porque ela consegue. já liberou já. Pronto. Pronto, duas dúvidas que as pessoas têm. A primeira é, tá com essa sonda ou com a do nariz, ainda dá para comer pela boca? Dá, certo? Então, se o paciente começa a aceitar algo, tá com a sonda lá, mas ele tá aceitando pela boca, conseguindo engolir sem engasgar direitinho, pode liberar também algo mais pela boca. E água, por onde toma? Se ele aceita pela boca, pode tomar pela boca, mas se não aceita nada, ou é um paciente que tá em coma, ou é um paciente que não aceita nada pela boca, que não pode tomar nada pela boca, a água também vai pela sonda. Água, medicamento, alimentação, tudo pode ir pela sonda. O que a gente não pode esquecer é de hidratar esse paciente, porque às vezes a gente pensa que tá com a sonda, vai botar o alimento, mas e aí, vai ficar desidratado? Então, essa quantidade de água, ela também deve ser feita, né? A gente sabe que de maneira universal,
todo mundo precisa de 2 litros de água por dia. Mas essa quantidade, ela pode ser, sim, maior, dependendo da doença que o paciente tem. Então, também é orientado pela nutrição. Então, vejam que é tudo bem organizadinho. Os horários, tem que seguir os horários direitinho, certo? Para a gente ter o máximo de aproveitamento e esse paciente conseguir se nutrir. Então, como administrar essa alimentação, né? Veja, nós podemos fazer diretamente com a seringa, certo? De preferência, a gente utiliza essa seringa grande. Essa seringa aqui de 60... Opa, passou. Peraí. Essa seringa aqui de 60 ml, porque ela cabe mais quantidade. E aí vai dar um aporte melhor para esse paciente. Então, é bem grande mesmo, certo? E ela vai caber mais. Imagine fazer com a seringa 10 ml. Às vezes o paciente, numa refeição, num horário, ele toma 200, 300 ml. Daqui que você terminasse de fazer essa dieta, você passava o dia todinho para passar numa seringa pequena. Então, essa seringa de 60 ml, que é bem grandona, ela já é própria para isso, certo? Oi? Aí, como vai dar na seringa, tem que ser bem devagar, não é? Isso, vou mostrar a velocidade, certo? Mas é devagarzinho, sim. A gente pode passar na seringa ou a gente pode passar nesse equipozinho, que não é soro, gente. Parece aqueles bichinhos do soro, mas aqui o que vai é alimento, tá? Por isso que, inclusive, é outro refratário, esse refratáriozinho aqui mais redondinho, para sinalizar que aquilo é alimento. Geralmente, quando o paciente vai para casa, a gente faz na seringa, tá? Mas em hospital, muitas vezes ele fica tomando aqui nesse equipozinho, que é específico só para comida. Aqui não vai medicação, nem soro não, tá? Como é que a gente faz? Pega a pontinha do equipo ou pega o bico da seringa e vai conectar na pontinha dessa sonda aqui, ó. Então, ela tem esse conector, você vai abrir o conector e vai colocar ou a ponta da seringa ou a pontinha daquele equipo para descer o alimento aqui, certo? Então, é bem simples, a gente fica pensando, meu Deus, isso vai ser uma coisa, vai dar errado, que diabo é isso? Mas não tem o que fazer. Não, vou já mostrar um vídeo para vocês que é bem rudimentar mesmo. Enche a seringa, injeta, enche a seringa, injeta. Peraí, só um momentinho, tá? Que eu deixo você perguntar. A observação é, antes de fazer a dieta, a gente tem que introduzir líquido, água. Para quê? Para lavar essa sonda. Então, no momento que você vai alimentar o paciente, senta o paciente, não pode fazer deitado, por mais que seja aí já no estômago, no intestino, pode ter um refluxo. Então, tem que sentar ele, ou elevar a cabeceira da cama, e aí você vai primeiro fazer uma seringa todinha de água, e depois vai começando a fazer a dieta. Esse objetivo da seringa com água é para lavar essa sonda. Então, a gente faz no começo da alimentação e no fim, sempre. Pode perguntar. A alimentação mecânica só pode ser feita dessas duas formas? A gente utiliza também um método de gavagem. O método de gavagem é também com o auxílio ou de um recipientezinho com bico, ou da própria seringa sem o êmbolo. Tira o êmbolo e aí você vai derramando a dieta nessa parte do êmbolozinho e ela vai descendo aos poucos. Podem ser feitos dessa forma também, mas o preferencial é que faça ou com a seringa ou com a equipo. Por quê? Você já viu de outra forma? Tem algo que você queira compartilhar que você já viu? Não, só tinha essa dúvida. Pronto. O método que eu disse para você é tipo tirar esse êmbolo e ficar só a abertura. Aí você perde o controle, porque o líquido vai descer muito rápido. Com o êmbolo você vai controlando, empurrando aos poucos, sabe? Mas eu já vi muitas mães que às vezes na pressa ou já sabe que o filho se adapta bem, tirar o êmbolo, tirar esse êmbolozinho, que é o que vai empurrando, ó, essa região da seringa, deixar aberto ou usar tipo um funil com bico, conectar o ponto, o bico da sonda e deixar descer a dieta, e derramando ali e descendo. Eu não oriento fazer isso porque desce muito rápido, você perde o controle e o paciente pode ter refluxo, essa comida pode voltar para o esôfago e até fazer ele passar mal. Então, eu prefiro dessa maneira que a gente controla mais. Então, na hora de fazer, tem que elevar o tronco, ou sentar, ou colocar ele de 30 a 40 graus, né? Tanto antes de fazer, quanto durante e após. 1 hora após, ainda tem que ficar com o tronco elevado para ele não ter esse refluxo.
E aí, primeiro você vai fazer uma seringa toda de água, tá? Se você for passar água, não passar, travou, o paciente sentiu dor, tá reclamando, porque ali pode estar a sonda obstruída, vai precisar trocar essa sonda, né? E aí é interessante chamar a avaliação da enfermeira ou até levar esse paciente para um socorro, né? Sei lá, um pronto-socorro, uma urgência para fazer a troca dessa sonda, que quem faz a troca é a enfermeira, certo? A dieta, a gente vai passar bem lentamente, como o Josi perguntou. A gente faz 5 ml a cada 30 segundos, gente. É bem devagarzinho. Então, você empurra um pouquinho, conta até 30, empurra mais um pouquinho, conta até 30, empurra mais um pouquinho, até terminar. Demora bastante, tá? Mas eu vou mostrar um vídeo pra vocês aqui, que você vai ver que ela vai empurrar com bem rapidez. Aí, até mesmo quem tá filmando diz, faz mais um pouco devagar, né? Porque ela faz bem rápido. Terminou, a gente vai passar água. Então, passa água antes e passa água depois. Sempre, sempre, principalmente depois de passar a comida, não pode esquecer de passar uma seringa com água para lavar a sonda, porque vai ficar resquício daquele alimento que você acabou de passar. Vocês estão entendendo, gente? Sim, Laura. Sim, professora. Sim, professora. Deixa eu mostrar aqui o vídeo que eu queria mostrar. Esse é um paciente com ELA, certo? Que é uma doença bem incapacitante, né? A esclerose lateral amiotrófica. Ela vai paralisando toda a musculatura do corpo até o paciente ficar sem andar, sem falar. O Antônio vai tomar dieta sem nada. Só pisca os olhos. Só pisca os paciente olhos, exatamente. Então, ó. Era pelos olhos que ela se comunicava com a gente. Exatamente. Então, ó, aí está a sonda. Deixa eu dar um pause aqui para mostrar para vocês. Ó. A sonda tá aí conectadazinha. Essa possivelmente é uma gastrostomia, tá? Como é que eu sei? Pela altura, vejam que a sonda tá bem alta, tá certo? Então, a gente já desconfia que é a gastrostomia. Aqui tá a dieta, ó. A cuidadora sem luvas, tá? Que eu queria muito que vocês não fizessem isso. Apesar da gastrostomia, ela não precisar de uma luva estéreo, porque o trato gástrico já é contaminado. Então, a gente não tem que ter o cuidado de fazer nada estéreo, não, tá? Mas é ideal sempre higienizar as mãos, de preferência usar a luva até para sua proteção. Então, a sonda, ela tá aqui, ó. Vejam que ele tem esse clampzinho, só pra gente controlar quando ela tá aberta e quando tá fechada, tá? Ela vai aspirar a dieta, ó. Ela já deve ter feito a água antes. Ela pega um guardanapozinho só pra tirar o excesso, vai conectar no bicozinho, ó. Pode mandar chamar. Cuide, troca de roupa, meu amigo. Ei, Josineide, mulher, tá ligado teu áudio. Veja, gente, que ela vai injetar, ó. Ela vai passar bem rápido. Aí até a pessoa que tá gravando fala assim, vai mais devagar, né? Vai mais devagar. Porque ela vai bem rápido, vai descendo bem rápido. A gente tem que fazer mais lento, tá? Mas veja que o paciente, ele não sente nada, certo? Ele não sente entrando a comida. O que ele sente é uma saciedade. É como se ele sentisse que o estômago encheu, mas não sabe de onde veio, né? Esse alimento, porque não é ele que tá engolindo, não é ele que tá sentindo. Mas ele sente a plenitude gástrica, sente o estômago enchendo. Mas aí... gosto de comida, nada disso sente, né? Então, vai fazendo, vai descendo, terminou. Vai encher outra seringa. E aí, vai fazendo. Vejam que é bem rudimentar, assim, não tem nenhum mistério, não, certo? É só ter o cuidado mesmo de ir fazendo mais lentamente, ó. Ela vai, isso aqui é para abrir e fechar a sonda. Quando você for encher a seringa, você fecha para não ficar vazando, né? Quando você for... Ela nem vê se tem ar. Como é? É assim, porque não tem que ver se tem ar. Aqui é um sistema fechado, né? Aí, o que é que acontece? Sim. Se a gente Mas deixar... no que ela puxa, se a gente... ela nem observa. Não. Pois é. Não, essa aqui é totalmente... É porque eu não mostrei o começo do vídeo pra vocês. Depois vocês procuram esse vídeo no YouTube, que ela faz tudo sem luva, não se preocupa muito não. Mas o que eu queria mostrar aqui pra vocês é a questão de injetar mesmo, ó. Injetar é bem tranquilo, não tem o que fazer. Aqui ela não fez a água antes também, tá? Então ela só fez começar com a dieta logo. Não injetou a água, não fez nada disso. Ela só começou a dieta mesmo. Coitado desse paciente. Aqui, não sei se é a mulher, não sei quem é que tá filmando, mas é um vídeo bem caseiro mesmo. Ele tá rindo, ó, achando bom.
Mas não sente nada. Vai comendo e não sente nada. Só... Mas é porque ele tá ouvindo, eu acho. Ele tá ouvindo, exatamente. Tá ouvindo, ela tá conversando, brincando com ele, enquanto ele se alimenta. Aí, ó, o ideal é deixar a seringa sempre em pezinho assim, elevar um pouco a sonda e ir injetando. A quantidade, como eu disse, ela não é feita por nós, né? Então, isso é quem diz a quantidade. Isso, 3 exatamente. ml, não é isso? E lá na paciente que eu ajudei a cuidar, ficava no suporte, aqueles 2 potinhos, um de água e um da alimentação. Aqui a senhora cuidava na seringa algum tipo de alimento a ela, ou alguma coisa fora a parte, mas ela tinha dieta que ficava lá nos 2 potinhos, com água e um com a alimentação dela. A gente vê muito essa realidade aqui, paciente que tem home care, né? Ela tem home care. O home care, ele já manda pronto a dietinha, não é a gente que prepara. Então, já manda nesse bichinho e aí você abre, igual como abre aqui o soro e vai caindo. É bem tranquilo mesmo, assim, não tem o que fazer, não. E na seringa também não é pra ter medo, gente. É só fazer, não esquecer de fazer água antes e depois, principalmente depois pra lavar essa sonda. Depois fecha a sondinha e fica lá, deixa o paciente sentado ainda pra ele não ter o refluxo, não regurgitar. Cabeça elevada a 40 centímetros. Isso, exatamente. E aí, gente, uma dúvida que vocês têm também é a questão de medicamento. Medicação é da mesma forma, só que a gente dilui. Então, vai fazer, por exemplo, 10 ml de um xarope, aí você bota 10 ml do xarope, 10 ml de água, bota na seringa, injeta um pouquinho de água antes. Pode ser menos do que quando é com alimento, porque com alimento a gente bota 60 ml, mas com a medicação você bota 10, 20 até 30 ml no máximo. Faz um pouquinho de água ali só para ver se tá passando, injeta a medicação, depois mais 20 a 30 ml de água para lavar a sonda. Dessa forma. Comprimido tritura, né? O comprimido, se for comprimido, tritura o comprimido, né? Macera, dilui também em água e faz da mesma forma. Então, gente, não é para ter medo. É como se a sonda agora fosse o esôfago do paciente e a seringa ou a equipe fosse a boca. Você só vai injetar, colocar para dentro. O cuidado é só não fazer rápido. O cuidado é só lembrar de colocar água antes e depois, a água filtrada, né? Uma água potável. E também observar se não tá obstruindo. Se você injeta, vê que tá travando, que não passa, ali tá errado, deve estar obstruída, tem que trocar. Vocês entenderam isso, meu povo? Sim, certo. Sim, professor. Beleza, então vamos para a última ostomia. Vejam que uma aula inteira só de ostomias, né? É bem complexo o assunto, por isso que eu gosto de dar bem lentinho para vocês entenderem. A última ostomia que a gente vai conhecer é a colostomia. Essa é a que vocês não tem que ter medo mesmo da questão de contaminar. Essa é do estômago, né? Essa é do estômago? Não. Vou voltar à anatomia para vocês entenderem. Ó, anatomia aqui, ó. Estômago, gastrostomia, alimentação, intestino delgado, jejunostomia, alimentação também. Que foi as últimas duas que a gente viu agora. Do mesmo jeito é o manejo de um e de outro. A questão da sondinha, de passar devagar, de colocar água antes e depois. Já quando é no intestino grosso, nessa porção final aqui, ó, no colo, já chegando no reto, a gente chama de colostomia. Então, essa aqui, ó, é na... Descreção, né? A sonda de ostomia de descreção. Isso. Exatamente. Essa aqui, Josineide, é no intestino grosso, é a colostomia. Essa aqui é para drenagem de fezes, eliminação de fezes, certo? Certo. Gente, essa aqui é a mais tranquila. É a que vocês mais não gostam, porque tem fezes, mas é a mais tranquila de cuidar. Porque aqui já é um trato contaminado, aqui não tem perigo de contaminação. Aqui é apenas ter o cuidado de esvaziar a bolsa de cocô, né, para não ficar essas fezes aí por muito tempo, e de trocar essa bolsinha quando for preciso, porque não vai trocar todo dia. A dúvida que muita gente tem é que acha... Trocava todos os dias. Exatamente. Muita gente acha que vai trocar todo dia, mas a gente troca ela de 5 a 7 dias, ou quando houver necessidade. Por quê? Porque o material dela ele é mais resistente justamente para conseguir suportar que ela fique mais dias aí.
Como é que é isso, professora? O paciente vai fazer cocô por aí? Sim. Então, ó, a anatomia novamente. Normalmente, o alimento entra, esôfago, estômago, vai para o intestino delgado, depois vai para o intestino grosso e vira as fezes, sendo eliminado pelo ânus. Quando o paciente tem alguma obstrução nessa região retal, anal, um tumor de colo retal, que tem alguma situação de obstrução dessa região, Professora, as licença. fezes, elas, só um momentinho, as fezes elas não vão passar mais. Como não passam, a gente vai precisar fazer uma abertura. E aí é essa abertura que a gente chama de colostomia. Pronto, pode perguntar quem foi que falou, professora. Vitória, eu achava que o reto e o ânus era a mesma coisa. Não, é não. É porque aqui agora. a gente chama ânus, o buraquinho mesmo, por onde sai, sabe? Buraco, é. O reto é a ampola final, ó. Essa região finalzinha é o reto, que tá por dentro ainda, né? O ânus é a abertura mesmo. O furico. Entendeu, né? O furico. Isso. Gente, então... Isso é o furico. É, exatamente. Então, o que é que acontece? Você vai... Alguém tá com o microfone ligado aí. Aí tá dando um retorno. Ana Paula achou bom, hein? Gente, então, ó. Colo. Porção final do intestino grosso, é a colostomia. E aí, gente, eu vou pegar a parte dessa víscera, ó, vou voltar de novo. Parte desse intestino eu vou exteriorizar e vou fixar ele na parede abdominal. Então, essa região, ela não vai mais ter passagem de fezes. As fezes vão vir, quando descer aqui, vai sair pelo orifício que eu vou fazer no abdômen do paciente. E aí, gente, o aspecto é esse aqui, ó. Então, vai ficar dessa maneira a estoma. Vermelhinho assim mesmo, esse é o aspecto, certo? Não é anormal. Tem esse orifíciozinho que vocês estão vendo, que é por onde vai sair as fezes. Então, fica assim um pouco irritado e avermelhado, porque obviamente é uma região que foi fixada aqui, que tem secreção, que tem fezes e pode machucar um pouco essa pele ao redor. Então, por isso que é comum essa característica mais avermelhada. E a víscera, nosso intestino, ele é vermelho vivo. Então, ele vai ficar com esse aspecto rosado, bem vivo mesmo. O que não pode é aqui ter pus, ficar preto, ter secreção esverdeada, mas esse aspecto brilhoso, meio secretivo, ele sempre vai existir. Então, essa é uma foto real, é uma foto de uma estoma de verdade, para vocês verem como é que é ela. Ela é desse jeito aqui. Certo? E aí, qual é o cuidado? O cuidado é a gente observar como tá ao redor dela, né? Na hora de trocar. Você não vai ver ela todo dia. Você só vai ver a estoma quando você for trocar, tá? Então, o que você tem contato é com a bolsinha. A bolsa você vai ver todo dia, vai retirar as fezes dela todo dia, mas a estoma você só vai ver no dia que você for trocar ela. Eu vou já mostrar um vídeo e vocês vão entender. E aí, na hora de trocar, eu vou observar essa região mesmo, para ver se tá assim, desse aspecto que vocês estão vendo. Isso aqui é o normal, é para estar assim, vermelhinho. A bolsinha vai ser para coletar as fezes que vão sair aqui. Professor, o paciente sente a hora que vai fazer cocô? Não sente, gente. Ele não tem controle do cocô, nem dos gases, tá? Pode eliminar cocô a qualquer momento, a qualquer hora. Por isso que ele tem que estar com a bolsa, porque senão vai derramar, melar a roupa, certo? Então, ele perde o controle. Qual é o aspecto dessas fezes, professora? É dura, é mole, como é? Pastosa para líquida, mas depende da dieta do paciente. Então, é outro paciente que vai ter que ter um apoio nutricional importantíssimo. Alguns alimentos dão mais gases, ele tem que evitar. Alguns alimentos podem irritar mais a parede estomacal e depois intestinal e também tem que evitar. Então, tem que ter um acompanhamento nutricional para essas fezes serem as mais saudáveis possível e conseguir ser eliminada na estômago de maneira tranquila, sem problemas. Como é que faz para esvaziar, minha gente? Você vai abrir a bolsinha ou leva o paciente até o sanitário, abre a bolsa, esse clampzinho vai ficar aqui, fechando a bolsa, ó. Parece um pregador.
vai abrir a bolsa e o conteúdo que está por dentro vai ser derramado no vaso. Se o paciente não consegue ir até o vaso, simplesmente você vai deixar ele deitadinho, vai abrir aí, colocar uma comadre, um piniquinho, qualquer depósito refratário, vai retirar essas fezes, tá? Abrir, retirando as fezes, você não vai botar a mão dentro, tá? Você vai apenas deixar cair o que tá lá nas fezes, pode pegar uma seringazinha, injetar por dentro para dar uma lavadinha lá e derramar esse excesso dentro dessa cumbuquinha e descartar no sanitário. Se o paciente anda, consegue se movimentar, ele mesmo pode ir até o banheiro, abrir isso aí, derramar esse conteúdo, pegar aquela duchinha do banheiro e lavar assim, ó, colocando por dentro da abertura dessa bolsinha. Então, ele não vai destacar, ele não vai retirar essa bolsa para higienizar, não. Ele higieniza só apenas injetando água ou o sorozinho por dentro para fazer uma lavagem superficial. Então, a gente não retira essa bolsa todo dia. Por quê? Por que que tem essa vantagem? Por que que se viu que era melhor não tirar? Porque o ato de estar destacando e colocando de novo vai ferindo a pele, vai machucando a pele. E isso pode trazer mais risco de infecção do que deixar aí essa bolsa por 5 a 7 dias. Lembrando que as vísceras já são contaminadas, já é cocô, já são fezes, então não tem perigo de infecção grave. A não ser, obviamente, que o paciente não troque essa bolsa por muito tempo, fica aí meses com a mesma bolsa, isso aí vai trazer um prejuízo para ele. Então, esvaziar de quanto em quanto tempo? 12 em 12 horas no mínimo, tá? Mas o ideal é que sempre que vir que ela tá cheia, se esvazie. Pode também colocar um pouquinho de óleo por dentro dela para lubrificar na hora de trocar. E aí, quando as fezes baterem nela, vai escorregar, não vai pregar. Então, não vai ficar suja mais tão rapidamente quanto antes. Limpeza com soro ou com a própria água e de 5 a 7 dias, mas se, por exemplo, se observar com 2 dias que já tá bem amarelada, já tá bem cheia de fezes aderida, você pode trocar se o paciente tiver a bolsa disponível. Eu queria mostrar um vídeo, porque eu falando assim fica muito subjetivo. Tem uma menina que eu quero que vocês sigam ela depois, Lorena Heltz, tá? Ela é ostomizada, ela não tem parte do intestino e ela mostra o dia a dia dela utilizando a ostomia, tá? Então, só para vocês entenderem como ela esvazia, eu vou mostrar para vocês, né? O videozinho dela, ela faz o dia a dia dela, mostra o dia a dia. Então, aqui ela tá mostrando esvaziando a bolsa. Ela vai lá, lava as mãos, vocês estão vendo, né? Vai lá, lava as mãos. Sim, dá pra ver.